Boa noite, irmãos. Devido a pequenos problemas técnicos com a internet, esse culto não pôde ser transmitido ao vivo, mas vamos gravar e depois o link será disponível para os irmãos acompanhar o culto. Vamos começar com a palavra de oração, depois vamos cantar o primeiro hino. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de poder adorar o Senhor, ó Deus. Ainda com todas as dificuldades, sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor, ó Deus, está nos ajudando para que possamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Peço que o Senhor abençoe o culto dessa noite e a Tua palavra possa falar aos nossos corações e possa edificar as nossas vidas, Pai. Peço ao Senhor também, obrigado por dar força para cada um de nós, ó Deus, para permanecermos de pé nesses momentos tão difíceis que temos passado, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor há de nos conduzir segundo a sua boa vontade. Peço que o Senhor abençoe cada irmão que estará presente nesse culto, ó Deus, ouvindo a sua palavra, que possamos sair diferente daquilo que estamos nos achegando perante a presença do Senhor, ó Pai. Agradecemos a sua graça, a sua bondade e o cuidado do Senhor nas nossas vidas a cada dia, pois é em nome de Cristo Jesus e nós oramos gratos ao Senhor. Amém. Primeiro hino, número 145 do Inário Novo, Louvores ao Senhor, sejam sempre a Ti. Somos tão breves, Tu és para sempre, Senhor eterno, Deus Criador. Somos vapor, Tu és eterno, amor perene que vem do céu. Sejam sempre a Ti, sejam sempre a Ti. Somos tão fracos, Tu és a cura, Cristo Jesus pode salvar. Canção da redenção que cantarei perante Ti. Santo, Santo, Deus poderoso, digno é o Cordeiro de Deus. Glória, honra, santos louvores, sejam sempre a Ti, sejam sempre a Ti. Amém. Segundo hino, ainda do Inário Novo, número 108. O precioso sangue. O precioso sangue de Jesus, aliança de graça e paz, revela seu tão
precioso sangue de Jesus dá acesso a um santo lugar. Tenho confiança e posso orar em difíceis dias de pesar. Eu tenho acesso ao trono celestial, ali encontro poder para viver sua graça e seu amor, pois tu és Deus sustentador. O precioso sangue de Jesus é o cântico lá dos altos céus, onde os santos cantam glória a Deus por Jesus, o Cordeiro que deu. De toda língua e nação nós somos unidos por Jesus, para sempre, eternamente, para sempre com Jesus. Amém. Convido o pastor a chegar à frente para nos trazer a mensagem. Obrigado, irmão. Boa noite a todos que estão em casa ouvindo este culto. Graças damos a Deus pela oportunidade que temos poder estar transmitindo a palavra do Senhor através da internet, de vídeos, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade e gostaria que os amados pudessem, em suas casas aí, estarem abrindo a palavra de Deus para o livro de Lucas, capítulo 8. Nesta noite, vamos meditar em 2 textos neste livro de Lucas. O primeiro se encontra no capítulo 8, versículo 22 até 25, e depois a gente vai estar lendo o capítulo 8, versículo 26 em diante. Ok? Vamos orar antes e depois a gente vai estar lendo estes versículos. Nosso Deus, damos graças a Ti pela bênção que temos, ó Pai, de poder cultuar o Senhor, mesmo que os irmãos não estejam presentes fisicamente, mas podemos cultuar o Senhor. Temos outras condições para fazer e agradecemos a Ti por essas condições. Pedimos que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, abençoando também a Tua palavra aos nossos corações, que o Espírito de Deus possa, ó Deus, nos iluminar no entendimento da palavra do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, porque mesmo em meio das dificuldades, o Senhor está presente conosco e o Senhor está no controle. Obrigado por tudo isto, por essas grandes e preciosas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a todos os amados. Sabemos que estamos passando dias difíceis, mas também sabemos que nosso Deus está no controle e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Então, o primeiro texto que vamos ler se encontra então em Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para o outro lado do lago.
e partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, e despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se grande bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O tema hoje à noite para nossa meditação é: Jesus ensina e avalia a fé dos ensinados, ou daqueles que ele ensina. Todos nós sabemos que Cristo Jesus ensinou os seus discípulos, quais ele chamou, ensinou. E uma das coisas importantes a gente pode notar que Cristo, o desejo do coração do Senhor era que os discípulos, ensinados verbalmente, também ensinados não somente Cristo falando para eles, mas também ensinados pela prática que Cristo praticava, o que ensinava. Mas o interessante é que Cristo, ao ensinar através dessas duas coisas, desses dois meios, Jesus também queria avaliar e queria que os discípulos pudessem demonstrar a confiança, a fé naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo ou ensinando para eles, através de palavras e através também de atos. A mesma coisa acontece também conosco. O Senhor espera de mim, espera de todos nós, que aquilo que Ele tem ensinado na sua palavra, Ele venha nos avaliar. E a maneira dele nos avaliar é exatamente através de dificuldades, é que nós vamos exatamente observar. Nesse texto aqui, a gente nota que o Senhor fala para os seus discípulos entrarem no barco para que eles pudessem passar para o outro lado. Então a gente nota que Jesus pede para os discípulos, Aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe: Passemos. Então notem os amados que o Senhor Jesus dá uma ordem para eles, Passemos para o outro lado. Agora, a coisa importante é que quando Jesus nos ensina, Ele nos avalia por meio de provas. Então, foi exatamente isto que fez com que o Senhor observasse exatamente através da prova que os discípulos iriam passar, o quanto eles tinham aprendido com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que as provas são os meios de Jesus nos avaliar. Muitas vezes nós achamos que não são as provas os meios que Jesus nos avalia, mas a gente nota que sim, são os meios que ele nos avalia. É interessante que a gente pode notar aqui, amados, que eles obedeceram o Senhor Jesus quando disse: passemos para o outro lado. Então os discípulos estavam obedecendo. Logicamente, a gente poderia pensar: quando eu obedeço o Senhor, então não tem por que termos algum problema ou alguma dificuldade, porque eu estou obedecendo. Mas, na verdade, mesmo que a gente obedeça a Deus, obedeça a ordem de Jesus para fazer alguma coisa, ainda assim, o Senhor permite que a gente passe por dificuldades, porque através da dificuldade Ele vai avaliar exatamente a nossa confiança. Existe um corinho que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu já cantei, eu creio que todos também cantaram: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E a pergunta que eu faço é: será mesmo que vai tudo bem?
É interessante que para os discípulos, a presença de Cristo não fez muita diferença. A gente vai ver no decorrer do texto. A presença do Senhor Jesus não fez muita diferença ali naquele momento. Mesmo Cristo ordenando, eles obedeceram, mas não fez muita diferença quando eles foram provados, quando a tempestade chegou. A gente daqui a pouco vai estar observando isto, né? 2 ocasiões aconteceram com os discípulos no barco. Uma delas foi quando Jesus não estava no barco e ele veio por sobre o mar, e os discípulos disseram, ficaram atormentados com medo e perguntaram: se é o Senhor, manda que a gente vá até aí. Então Jesus disse: vem. E um deles exerceu a fé, confiou e foi, mas infelizmente afundou porque observou exatamente as ondas e o vento e ele afundou em vez de obedecer a palavra do Senhor. E é interessante que mesmo o Senhor dizendo vem, ele não parou o vento e nem parou também as ondas. Mas mesmo assim Pedro foi. Mas diz a palavra de Deus que reparando Pedro as ondas e os ventos, ele afundou, ele tirou os olhos de Cristo. Então, Cristo pediu para que ele fosse para avaliar exatamente a fé, a condição da fé daqueles discípulos. E nesses 2 textos, nós veremos 3 princípios de aprendizado sobre a fé. O primeiro na escola da fé, não são as bênçãos os meios que Jesus usa para nos avaliar, e sim as lutas e as tempestades. O versículo 23 diz: e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheu-se de água, estando em perigo. Então note que na escola da fé não são as bênçãos que, na verdade, o Senhor vai usar para avaliar a nossa fé, mas são as lutas, são as tempestades. E eu creio que nós estamos passando lutas, e podemos até dizer também tempestades. E eu quero crer, amados, que neste momento Deus está avaliando a nossa confiança. Se nós estamos realmente confiando nele ou estamos de olho nos acontecimentos. Aonde está a nossa fé, a nossa confiança? O Senhor está avaliando com certeza. Para Deus nos confiar seu trabalho, é necessário que a nossa fé seja testada. E é por isso que ele manda exatamente tempestades, situações difíceis para avaliar nossa confiança, para que ele possa confiar a nós o trabalho, a obra, as tarefas. Porque não adianta fazer a obra de Deus sem confiar no Deus da obra. Então é necessário que a gente confie para que ele possa então colocar ou nos dar o privilégio, de trabalhar para ele no seu trabalho. As verdades aprendidas nos faz academicamente preparados. Isso é uma grande verdade. Nós podemos aprender em seminários, podemos aprender lendo a palavra de Deus, podemos aprender academicamente, porém, as verdades praticadas nos tornam fortes na fé e obedientes à palavra de Deus. Então, não é só o fato de aprendermos sobre Deus que vai fazer com que nossa fé seja forte. O que vai fazer com que a minha fé e a fé de cada um dos amados sejam fortes, ou seja forte, melhor me expressando, é exatamente a obediência ao que Deus nos fala na sua palavra. A obediência é algo tão importante porque, para mim, ela é a demonstração de que confiamos em Deus, de que confiamos na palavra do Senhor. Podemos ser abençoados e somos, graças a Deus.
Mas mesmo assim, as lutas que vão demonstrar o quanto nós obedecemos a Deus. Porque é muito fácil obedecermos a Deus quando tudo está bem. É muito fácil obedecer a Deus quando somos abençoados. É muito fácil louvarmos a Deus quando somos abençoados. É muito fácil falar de Deus e até se envolver na obra de Deus quando somos abençoados. Mas quando as lutas chegam, é difícil. Mas é exatamente aí que Deus quer que a gente o obedeça. Porque Ele vai avaliar exatamente a nossa confiança. E a obediência é uma demonstração da confiança. É objetivo de Satanás não se importar com o que aprendemos. E é uma grande verdade. Satanás não está preocupado o quanto nós sabemos sobre Deus, o quanto nós aprendemos sobre Deus. Ele não está preocupado com isto. Ele mesmo sabe muito sobre Deus. Nicodemos sabia muito sobre o Senhor Jesus, mas nunca tinha exercido a fé no Senhor Jesus. Até falou muitas coisas, muitas verdades a respeito de Jesus em João 3. Então o inimigo não está preocupado o quanto eu sei sobre Deus, mas o quanto eu o obedeço. Então a preocupação dele é exatamente a nossa fé, a nossa confiança na pessoa do Senhor Deus, Então fazer com que ele tenha a capacidade de fazer com que não vivamos de acordo com as verdades aprendidas. Ele pode fazer isto. Então, por isso que ele não se importa o quanto nós aprendemos. Porque, na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, as verdades aprendidas não me faz obedecer a Deus imediatamente, de maneira nenhuma. Mas o inimigo, ele faz com que, muitas vezes, essas verdades que nós temos aprendido da palavra de Deus, em momentos de nossas vidas, ele trabalha para que a gente não obedeça. A gente dá vazão, muitas vezes, aos nossos desejos, ao nosso ego, do que à vontade de Deus. Porque é o objetivo de Satanás que nós nos engrandeçamos, e não Deus seja engrandecido pela obediência do salvo. A verdade acadêmica aprendida não chega ao coração, só a prática a leva ao coração. A prática daquilo que aprendemos vai ao coração, de tal maneira que Deus vai trabalhar nesse coração, e esse coração que, na verdade, põe por obras aquilo que aprendeu, é que pode usufruir destas belezas da verdade, da obediência a Deus. O segundo princípio que podemos aprender é que na escola da fé é preciso confiar na pessoa certa na hora da tempestade. Então, nesses momentos difíceis que estamos passando, em quem estamos confiando? Então, é necessário confiar na pessoa certa. E é isso que Deus quer. No versículo 25 diz assim, que quando os discípulos observam que eles estão em tormento, o barco está quase à deriva, Eu vou ler o versículo 24. E chegando-se a ele, disseram, Mestre, perecemos. Então, nota que eles ficaram atormentados por causa daquela situação. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Note, amados, aqui, que no início o Senhor não repreendeu os discípulos. O Senhor repreendeu o vento, o Senhor repreendeu o mar, a fúria do vento e também a fúria da água. E diz a palavra de Deus que fez-se bonança. Olha que coisa interessante. Logicamente, parece que a primeira coisa que Cristo deveria fazer, poderemos pensar,
era dizer: discípulos, olha, você não está vendo que eu dei uma ordem, vocês entraram, a tempestade veio, vocês não observaram que eu estava dormindo? Era para vocês estarem quietos, mas vocês estão atormentados. Não, Jesus não disse isso para eles. Jesus simplesmente pediu que o vento parasse e pediu que a fúria da água também parasse, e parou. Mas isso era para quê? Para chamar a atenção dos discípulos que Jesus estava no controle da situação. É para chamar a nossa atenção nas tempestades da vida que o Senhor chama a nossa atenção para Ele. Cristo queria que os discípulos voltassem seus olhos, sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo e obedecesse o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Cristo primeiramente fez isto. E no versículo 25 diz: e disse-lhe: onde está a vossa fé? Então, depois que ele falou com o vento, né, e parou, e a fúria do mar parou, ele faz uma pergunta importante para os discípulos, né? Onde está a vossa fé? E ele pode fazer isso comigo e faz comigo, né? Na tempestade. Ele pergunta para mim: filho, onde está a sua fé? Em quem você está confiando neste momento difícil, de dificuldade? Ele pergunta para você também aí em casa: onde está a sua fé? A fé dos discípulos parece que estava crendo muito mais na tempestade do que naquele que estava dormindo na popa do barco, que era o Senhor, que era aquele que estava no controle da situação. Mas não estava no controle da vida dos discípulos. Apesar de que nós sabemos tanto sobre Jesus Cristo, quando vem as tempestades, parece que Ele não está no controle de nossas vidas. Nós começamos a exercer, em vez de fé, começamos a exercer medo. Mas Ele quer que a gente exerça fé. E Ele pergunta para mim: aonde está a sua fé? Em quem você está confiando neste momento? Então é preciso confiar que Jesus está presente nas tempestades e que sua presença não nega os fatos e as realidades duras que enfrentamos. Não é porque a gente sabe que Ele está presente conosco que vai negar o fato que as coisas vão ser mil maravilhas. Não vamos ter tempestades, não vamos ter problemas porque Cristo está comigo. Não, não é porque Ele se faz presente em nossa vida que não vem tempestades, que não há realidade de tempestade em nossas vidas. Sim, amados. A nossa confiança ou a presença de Jesus não nega o fato, ou os fatos, ou as realidades das tempestades duras em nossas vidas. Você pode estar em uma comunhão muito íntima com o Senhor, mas não vai negar os fatos das tempestades. Mesmo assim virão tempestades. Isso aconteceu com Daniel. Ele foi fiel em oração. Ele foi fiel a Deus. Mas, olha, não deixou de vir problemas para ele. Mesma coisa com os amigos dele. Eles foram fiéis a Deus, mas não deixou de vir a fornalha. Então, conosco acontece a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus faz essa pergunta para o discípulo: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Olha o que eles dizem uns para os outros. Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Então, nota que eles ficaram atormentados, eles ficaram com medo quando Jesus lhe fez a pergunta: onde está a fé? Porque eles percebem que a presença de Cristo não fez diferença para a vida deles. As lutas ali, o problema, né, a tempestade, parece que era muito mais poderoso do que aquele que estava ali. Os problemas ali, a tempestade, estavam no controle da vida deles, mas não aquele que estava deitado. Então, quando Jesus pergunta para eles, eles ficaram com medo. E sabe, amados, eles ficam perguntando um para o outro:
Que, pois, que está acontecendo? Que homem é este? Olha que eles andavam com Jesus, eram ensinados por Jesus Cristo. Eles viram milagres no o Senhor Jesus fazendo. Mas eles não conheciam o Senhor de uma forma a obedecer. Talvez aconteça com muitas pessoas hoje em dia, estão na igreja ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, mas não têm um compromisso, mas não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E não conhece Ele pessoalmente. Conhece, como Jó disse, conhece apenas de ouvir dizer, mas não conhece relacionalmente, de uma forma relacional, a cada dia com Ele. Porque os discípulos eram assim. Mesmo estando com Jesus, se relacionavam até com Jesus ali, mas não tinha aquele relacionamento espiritual que causava neles uma fé tão grande, a ponto de que aquela tempestade, eles poderiam dizer, não é nada, o Senhor está aqui conosco. A presença dele vai fazer a diferença. Mas para eles não fez essa diferença. Então é preciso lembrar das promessas. Chegar até o outro lado. O versículo 22 vocês podem olhar que Jesus disse para eles, passemos para o outro lado no final do versículo 2. Então passemos para o outro lado. Então é necessário prestar atenção no que Jesus diz. E a fé faz isto. Então a fé faz com que a gente se concentre no que Jesus falou e na pessoa de quem falou, ou quem falou, que foi o Senhor Jesus. A nossa incredulidade é bem mais perigosa do que qualquer dificuldade ou tempestade. Então o perigo não estava simplesmente, usualmente na tempestade. O perigo não estava ali, o barco não ia afundar. O perigo estava na incredulidade dos discípulos. O perigo está na nossa incredulidade. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, muitas vezes somos incrédulos e não confiamos. E o perigo está exatamente aí, na incredulidade. É importante para nós entendermos que a fé não é ativa de crer apesar das circunstâncias. Porém, se dispor para obedecer independente das circunstâncias e sentimentos. Então, isto é a fé. Não é aquela tentativa da gente crer, se esforçar para crer mesmo, durante os problemas, ou a dificuldade, ou as circunstâncias. Mas é se dispor para obedecer, independente das circunstâncias e sentimentos que nós temos. Então, isso é fé, é a disposição para obedecer. Independe do que estejamos a passar. Tem uma citação interessante de um escritor chamado de Wisber, não sei o nome dele direito, não sei falar inglês, Ele citou uma coisa interessante. Uma mulher disse a D.L. Moody, o seguinte: encontrei uma promessa maravilhosa. Ela ficou bem admirada e disse para o D.L. Moody, que era um pregador, disse: olha, encontrei uma promessa maravilhosa. Ela ficou toda alegre porque encontrou essa promessa na palavra de Deus. E essa promessa que ela encontrou está escrita no livro de Salmo 56, versículo 3, E o versículo lá diz o seguinte: e vindo o temor, hei de confiar em ti. Qual foi a resposta de D.L. Moody a esta senhora que chegou tão entusiasmada para ele? A resposta dele foi a seguinte: permita-me dar-lhe uma promessa ainda melhor. Então ele citou Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei. Olha a diferença. A citação do salmo que aquela mulher citou: em vindo a tempestade, hei de confiar em ti. Então ela diz o seguinte: quando a tempestade vier, ou seja, ela citando o salmo, quando a tempestade vier, eu vou confiar. Mas o que D.L. Moody respondeu para ela é bem interessante.
também está na Bíblia, né? Isaías 12:2. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. Então, isso é algo muito importante. Isso é uma promessa realmente maravilhosa, ou uma citação maravilhosa. O que está escrito na palavra de Deus é maravilhoso. Olha, eu vou confiar. Ele é o Deus da minha salvação. Eu vou confiar e não vou temer. A terceira coisa importante, princípio, na escola da fé, aliás, vamos nos deparar com pessoas controladas por espíritos malignos. Por isso que é o segundo texto que nós vamos ler. Não todos por causa do tempo, mas olha, a gente vai notar aqui nesse texto uma coisa bem interessante. Quando Jesus pede para os discípulos entrarem no barco, ele estava em um determinado lugar e foi para um lugar chamado dos Gadarenos, né? Que ficava em frente à Galileia. Ali naquele lugar habitava um povo que na verdade não era judeu, a terra dos Gadarenos, e ele ia passar para lá, ele estava indo para lá, né? Mas ao chegar lá, o que Deus queria, o que Cristo queria, era que os discípulos aprendessem algo muito importante ali naquele momento. Eles iriam deparar exatamente com alguém que estava endemoniado. E agora eles iriam poder exercer a sua fé, né? A fé deles agora poderia ser analisada muito mais de perto, porque na tempestade eles falharam ali de confiar. E agora? Depois que viram Jesus acalmando a tempestade, agora eles podem dizer, agora podemos confiar. Agora eu posso confiar em Jesus, porque quem é este que até os ventos obedecem? Mas logo eles iriam deparar com alguém endemoniado. E logicamente, eles podiam dizer, bem, Jesus acalmou o mar, estamos com ele, confiamos nele, podemos deparar com este rapaz e podemos confiar no Senhor Jesus. Então, no versículo 26, diz assim, navegando para a terra dos Gadarenos, que está de fronte à Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo na cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então, nota aqui, é interessante, nesse versículo 26 e o 27 aqui. Como podemos ver? Que nesse versículo a gente pode ver o que Satanás faz com as pessoas. O que ele é capaz de fazer com as pessoas. Primeiro, ele se apossa de muitas, daí nós temos a possessão. O crente não é possesso, graças a Deus, porque o crente tem o Espírito de Deus. E onde há luz não pode haver trevas, né? Onde há Espírito de Deus não pode haver espírito maligno. Então, aqui a gente nota que este rapaz estava possesso, cheio de espírito mau. O que Satanás faz mais ainda? Ele promove até o nudismo. Diz a Bíblia no versículo 27 que aquele homem estava exatamente aí, quando ele veio ao encontro, né, vindo na cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Então é isso que o inimigo faz. Ele desnuda o homem. Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas existiam muitas coisas que poderíamos falar sobre isso. Ele tira também as pessoas do seu lar. No versículo 27 ainda diz o seguinte, nem habitava em casa, em qualquer casa, mas no sepulcro. Ora, onde era a habitação deles, do rapaz? No sepulcro. Então, Satanás tira as pessoas do seu lar. E quantos lares hoje são destruídos, né? Por causa disto? Até mesmo a vida de casais, de família, crentes em Jesus Cristo, muitas vezes acontece que o inimigo encontra uma brechinha e ali ele causa um problema muito grande, muito difícil, leva as pessoas uma contra a outra, né? E muitas vezes filhos saem de casa, às vezes o esposo sai,
deixa a esposa, ou às vezes o contrário, né? Isso que o inimigo faz. Ele também faz com que a pessoa viva de forma insociável. Ou seja, a pessoa não quer viver em sociedade. E Deus nos criou para ser uma pessoa sociável, viver na sociedade. Então a gente nota exatamente no versículo 29 o seguinte: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com agrilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então qual era o lugar dele? Os desertos. Então não era no lar. O inimigo tirou ele do lar, fez com que ele vivesse sozinho no deserto e não vivesse entre sociedade. Então esse é o desejo de Satanás, é isso que ele faz com as pessoas. E os discípulos estavam ali vendo o que Jesus ia fazer com este rapaz. E agora os discípulos poderiam observar que Jesus iria avaliar também a fé deles. Agora, o que Jesus faz na vida de um homem que confia, ou na vida de a pessoa? O que Jesus faz? No versículo 35, olha o que Jesus fez com este homem. A gente poderia ter tudo mais ali por causa do tempo, não dá, mas olha o que Jesus fez. E saíram a ver o que tinha acontecido. Ou seja, as pessoas, né, começaram a ficar até chateados, porque Jesus mandou os espíritos para os porcos, como os irmãos sabem. Não vamos entrar em detalhes sobre isto, mas olha o versículo 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de que havia saído os demônios vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Então, olha que coisa importante o que Jesus faz na vida. Jesus liberta. É isso que Jesus faz. Ele livra a pessoa. Ele liberta a pessoa. Ele veste-o, não somente fisicamente, mas veste também espiritualmente. Ele veste aquela pessoa com a sua justiça, a vestimenta da sua justiça. Então, na Bíblia diz que aquele homem estava também em perfeito juízo. Ele deixa a pessoa em perfeito juízo. Aquele homem vivia lá no sepulcro, depois dos desertos, agora estava ali em perfeito juízo, porque foi liberto por Jesus Cristo. E Jesus cria na pessoa um desejo de estar aos seus pés. No versículo 25, no final, diz que aquele rapaz, né, estava ali em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Esse é o lugar que nós devemos sempre estar. Sentado aos seus pés. Isso significa exatamente uma confiança ou uma obediência. É como a Marta, né, a Maria, aliás. Enquanto Marta estava agoniada lá tentando fazer a comida, Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Sabe, o lugar mais precioso que um crente pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Em qualquer situação, tempestade que elas possam chegar, e elas vão chegar com certeza, mas é estar aos pés do Senhor Jesus. Essa é a obediência. Isso é exercer fé. E fé é exatamente obediência. Não adianta eu dizer que tenho fé e não obedeço. Então, estar aos pés de Jesus significa exatamente obediência. Aprender dele. É dizer, Senhor, a minha fé foi avaliada. E porque a minha fé foi avaliada, eu confio agora em ti. E eu quero estar aos teus pés. Que Deus nos ajude a crer verdadeiramente que Ele está no controle de tudo, até no controle de nossas vidas. Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que o vento obedece, tudo obedece a Ele. Mas a pergunta para terminar, nós obedecemos a Ele? Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele está no controle da minha vida? É isso que muitas vezes eu pergunto para mim. Senhor, Tu estás no controle da minha vida?
Então, Deus está avaliando sua fé. Deus está avaliando agora mesmo a sua fé. Para quando chegar as tempestades, para quem você vai correr? Em quem você vai crer? Quais os pés que você vai estar? Então, que Deus lhe abençoe e que todos possam ter uma boa noite no Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e que o Senhor nos ajude, que em qualquer tempestade possamos estar aos pés do Senhor Jesus, em obediência a Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Antes de cantarmos o último hino, vamos relembrar aqui os horários dos cultos. No sábado, às 20 horas, culto à noite. Domingo de manhã temos às 10 horas da manhã a transmissão da aula do pastor Luciano. E também será disponibilizado o link da aula do irmão Anderson. E domingo à noite, às 18h30, temos o nosso culto normalmente. Esperamos vocês lá. Vamos cantar o último hino para findarmos esse culto. Do Voz de Melodia, número 78, Pelo Vale. Eu passei pelo vale sombrio, pelo vale da pena e da dor, mas em trevas senti seu alento, com sua mão me susteve o Senhor. Vou seguir onde quer que me guie, seu amor brilha na escuridão. Sim, eu sei que meu Deus dá conforto, me dá força em qualquer situação. Como a chuva que nutre a terra, vem privar-nos de um dia de sol. Deus em nós troca o gozo por pranto, pra limpar e tirar todo o mal. Vou seguir onde quer que me guie, seu amor brilha na escuridão. Sim, eu sei que meu Deus dá conforto, me dá força em qualquer situação. Nos temores, nas provas dos vales, de amor ele envolve os seus. Aprendemos que as dores e perdas são disfarces das bênçãos de Deus. Vou seguir onde quer que me guie, seu amor brilha na escuridão. Sim, eu sei que meu Deus dá conforto, me dá força em qualquer situação. Amém. Salmo 84, versículo 5 e 6, de forma reduzida, é o versículo que acompanha esse hino. Diz o seguinte: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vamos ter uma palavra de oração para finalizar o culto. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma vez, pela sua palavra, ó Deus, que fala aos nossos corações, que nos faz lembrar, ó Deus, de quem o Senhor realmente é, Pai. Nos perdoa por termos uma mente tão fraca que muitas vezes deixamos de pensar no Senhor e de olhar para o Senhor quando as provações vêm ao nosso encontro e começam a nos apertar, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, edificar as nossas vidas, que a sua palavra, ó Pai, possa estar dentro dos nossos corações a cada momento, que quando as provações nos chegarem
nos abater, ó Deus, que possamos lembrar que o Deus que nós servimos é o Deus grande e poderoso, é o Deus único, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações, abençoe cada transmissão que será feita, que o Senhor, ó Deus, possa estar na direção, possa nos conceder que tudo possa ocorrer da melhor forma possível, ó Deus, para que a sua palavra possa ser propagada e que possamos ser alimentados pela palavra do Senhor, ó Deus. Dá-nos a graça de servir ao Senhor e de sempre termos a alegria e a disposição de estarmos na sua presença, ó Deus, e fazer a sua vontade. Agradeço ao Senhor por esse dia, pelo culto que tivemos, que o Senhor seja honrado e glorificado através de tudo que fizemos e que vamos fazer a cada dia das nossas vidas, ó Deus. Pois é em nome santo do Senhor Jesus Cristo e nós oramos gratos ao Senhor. Amém. Obrigado por acompanhar a transmissão conosco e esperamos vocês nas próximas transmissões também. Boa semana e Deus abençoe a cada um.